Não precisa de muito material, basta um pouco de areia, serragem, tinta colorida e muita criatividade. Os tapetes de rua, como de costume, não ganham apenas as ruas de São João del Rei durante a Semana Santa, mas também o coração da população que para admirar o trabalho. É arte como uma obra de fé. Na verdade, parece que existia uma tradição aqui em São João, né, de fazer tapete, mas não com areia, sabe? E aí teve um momento, praticamente na minha adolescência, que algumas pessoas começaram a usar areia. Por exemplo, o Jaiminho, que é um artista, né, do período dos anos 70, que trabalhou muito aqui em São João, fazendo um trabalho muito bacana. Tinha o Emílio, a Rita Hilário. Então, essa galera começou a fazer tapete com areia da serra para procissão, né, na Semana Santa. Aqui a tradição é mais na Semana Santa do que em Corpus Christi. E eu comecei a participar com eles desses eventos, né, de estar fazendo tapete com areia da serra e tal. Só que, na verdade, naquele primeiro momento, se fazia tapete quase eram esculturas, sabe? Pegava a areia da serra, ia umedecendo ela até praticamente criar uma escultura. E isso era muito trabalhoso, né? E o efeito estético também não era muito bacana, porque ficava tudo muito alto, as pessoas não tinham muita visão, né, do plano, porque eram esculturas grandes e tal. Bom, essa turma parou de fazer isso depois de uns anos, né, porque era sempre muito difícil conseguir material, tinha que ficar pedindo no comércio, patrocínio, etc. e tal. O pessoal foi desistindo. Em um determinado momento, eu voltei para São João, eu tinha se formado em Ouro Preto, voltei para São João e aí fui morar na Rua Santo Antônio e resolvi, na festa de Santo Antônio, fazer um tapete. Só que como era tão pouco material, eu tive de modificar um assunto e comecei a fazer ele plano, né, porque tinha pouca areia e tal. E aí começou a dar certo essa nova técnica e tal. E, de certa forma, isso foi se mantendo até hoje, né? As pessoas não conseguem mais ver a Semana Santa de São João del Rei sem os tapetes, né? E quando passou a acontecer aquele evento lá no Largo, né, de São Francisco, que a Alzira Haddad conseguiu recursos, fez um projeto e tal, e dava um suporte enorme para o evento na Semana Santa lá no Largo de São Francisco, a gente acabou desenvolvendo mais ainda esse trabalho e criou aquele tapete que ficava praticamente permanente durante a Semana Santa toda, né? E isso foi virando um atrativo também turístico para a cidade. Então, eu acho que esse resgate, né, dessa tradição dos tapetes, né, que foi também uma passagem diferente de tapete de flores simplificados para trabalho um pouco mais artístico e com a areia que é nossa, né, que é um material que a gente tem mais acesso, porque a areia é tirada aqui da serra. A gente criou um diferencial, né, porque não é muito comum ter tapete de areia no Brasil. A maioria deles é de flores ou então de serragem tingida. E aí eu acho que isso vai se manter por muitos, muitos anos, porque as pessoas, tem muita gente hoje que já pegou todo o know-how de fazer os tapetes e tal. Então eu acredito que isso vai ser uma tradição que vai se perpetuar. A maioria dos tapetes são muito geométricos, né? Porque é mais fácil, as pessoas usam formas e tal para fazer uma sequência, né, de motivo. Aqui São João, como é uma cidade, né, tradicionalmente artística, tem muita gente, né, com habilidade,
pintores, né, escultores e tal. Então, a gente criou um diferencial que eu acho que é o bacana nosso, sabe? É um tapete muito específico, né, feito com essa areia tingida, e a areia a gente consegue efeitos de cores bem interessantes, e às vezes as molduras a gente faz de serragem. Então a gente criou realmente uma técnica nova de se fazer tapete processional, né? Eu acho que esse é o grande lance, né, de São João del Rei, que é uma coisa diferente mesmo. As pessoas ficam, às vezes, impressionadas de ver e ficam perguntando assim, mas como que vocês conseguem? Onde vocês conseguem areia colorida? Não, a areia é branca, a gente que tinge, né? Qualquer pigmento serve para tingir a areia, né? Bisnaga de corante, pó xadrez e tal. Mas o importante é a areia ser bem fina e estar seca, porque se a areia estiver úmida, fica impossível trabalhar com ela. A areia tem que estar sempre seca, né? E aí a gente consegue, né, efeitos bem interessantes de luz e sombra, porque a gente vai misturando as cores, né? O trabalho fica bem bacana, assim. Bom, pelo menos agrada, né, a maioria das pessoas que vêm, acho que elogiam muito, porque é um trabalho realmente meio fora do convencional. Os tapetes de São João hoje são muito divulgados, né? Você entra na internet, aparece com muita frequência, né? De vários anos, porque foi tudo muito registrado. Então as pessoas já vêm pensando, inclusive, nisso, né? Além de ver as cerimônias, participar das cerimônias religiosas, acompanhar também essa confecção de tapetes. E acaba que as pessoas também acabam querendo pôr a mão na massa, então tem muito turista que vem e tal, e acaba participando do trabalho, porque se envolve mesmo, né? Acha bacana. É um registro, né? Hoje é um registro cultural da cidade, e se não acontece, eu acho que falta alguma coisa, né? A Semana Santa não é tão completa assim, esteticamente falando, não na parte litúrgica, né? Mas esteticamente falando, eu acho que se faltar o tapete, fica bem sem graça, né? Eu acho que já virou mesmo uma marca da cidade. Não tem como a gente deixar, né, de estar dando continuidade nisso, e as pessoas também se envolverem, as crianças começarem a se interessar, que isso já é uma coisa que também acontece. Os próprios pais levam os filhos para poder participar, tem o dia que as crianças podem trabalhar, né, sob orientação dos adultos. Então é uma coisa que eu acho que a gente vai conseguir alongar por muitos e muitos anos, né?